Voltando ao que eu estava falando, né, não sei por qual motivo Deus está trazendo essa questão do congregar para mim, falar para mim, né? Porque às vezes serve para mim. É que às vezes é necessário, como é que fala? É necessário a gente se examinar, né? É necessário se examinar para ver como que a gente está lidando, né, com o próximo, principalmente, porque eu acho que o melhor termômetro para a nossa fé é como a gente lida com o próximo. O melhor termômetro para a nossa fé é como a gente age quando as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça. Porque dar glória e aleluia quando as coisas estão indo bem é fácil. Mas e dar glória e aleluia quando as coisas não estão indo bem? E dar glória e aleluia quando as pessoas fazem o contrário daquilo que eu quero que elas fazem para mim, né? Então, é aí que a gente vê se a gente é crente, ou se a gente é crente mimado. Porque hoje em dia, de acordo com as doutrinas que entraram no Brasil, tem muito crente mimado. Tem muito crente que ele acha que ele pode botar Deus contra a parede. Ó, assim, se você não me der minha bênção até tal dia, é isso, isso e isso. Só que assim, a gente não para refletir sobre o tamanho da nossa insignificância diante de um Deus que é poderoso e tremendo. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui, para ilustrar aqui o que eu estou tentando dizer. Caso vocês queiram falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? É só uma live teste, ninguém mais está vendo a gente. Não quiserem falar algo aqui para poder ilustrar, a gente ou sobre o que a gente está conversando aqui, fiquem à vontade para falar. Se não concordar com o que eu estou falando também, fique à vontade. Tô de boa. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Ó, eu vou tentar transmitir aqui a tela para vocês e eu espero que vocês consigam ver o que eu quero mostrar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Vocês conseguem ver essa tela? Se sim, essa imagem que eu estou passando o mouse aqui por cima. Tá vendo essa imagem que eu estou passando o mouse aqui por cima? Deixa eu ver se eu abro, consigo entrar aqui no Lens. Pronto, aqui. Acho que agora ficou perfeito para poder visualizar. Tá vendo essa imagem aí? Sim. Pronto. Isso aí é uma ilustração bem ruim do que é Deus sendo grande e nós sendo pequenos. Porque a gente, nisso aí, pô, acho que a gente seria esses. Pô, não dá nem para mostrar o que seria a gente nessa imagem aí. De tamanho da grandiosidade de Deus. Então, perceba quão ridículo é uma pessoa que fala assim: ah, vou dar tal data para Deus fazer isso na minha vida, se ele não me fizer, haha. Nessa imagem aí, se Deus fosse desse tamanho, a gente fosse ver esse menininho aí, já seria completamente desproporcional. Imagine Deus como ele é, em sua infinidade, comparado a gente. Então, às vezes, tem pessoas que servem a Deus sem saber quem Deus é. Servem a Deus sem ter noção da dimensão do Deus a quem essas pessoas servem. Então, às vezes, a partir de um estudo bíblico, a partir da oração, a partir da vida com Deus mesmo, a gente passa a entender quem Deus é, e aí é que entra o pulo do gato da parada. Que fique claro que Deus é muito maior do que o que essa imagem está ilustrando para a gente, tá? Mas pega só essa imagem aí como exemplo. Aí imagina que Deus é esses pés grandes aí, você, essa pessoa, essa criança em cima da rocha. O seu problema é páreo para esse Deus? As suas limitações é páreo para esse Deus? Aquilo que te limita é páreo para esse Deus? Então, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é grande. E quando a gente perde ele de vista, a gente deixa de enxergar ele como grande, é aí que os problemas eles ganham ênfase na nossa vida. Eu vi uma frase no Instagram ontem que me confrontou bastante na minha incredulidade. Eu vou até ler aqui a frase para não falar errado. Até repostei no meu Instagram e no meu WhatsApp essa frase que eu estou falando para vocês.
A frase foi: preocupar-se é achar que Deus irá falhar. Rapaz, vocês não têm noção do quanto isso me quebrou. Preocupar-se é achar que Deus irá falhar. E, assim, isso me ministrou de tal forma, porque, assim, eu sou um cara muito preocupado. Muito, muito, muito preocupado. Eu me preocupo com a conta de luz que vai chegar, me preocupo como eu vou pagar a internet, me preocupo como eu vou fazer mercado, me preocupo que sou muito, 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 muito preocupado, muito, muito mesmo. E quando eu vi essa imagem, foi um tapa na minha cara. Aí eu falando isso aqui, tem certas pessoas que vai estar rindo eu falando isso aqui. Mas se a gente aplica isso na nossa vida, cara, é surreal. É surreal. Então, preocupar-se é achar que Deus vai falhar. E Deus, ele não falha. E tem uma música que diz assim: levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, né? É uma canção que eu não concordo muito, porque ela fala que quem tem promessa de Deus não morre, quem tem promessa de Deus morre sim, tá? Mas essa parte do levante seus olhos e veja o sobrenatural é dizer tudo o que a gente precisa fazer. O salmista Davi, ele diz assim: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí olha para essa imagem aí, dessa criança nessa rocha. Aí imagina que essa criança está olhando para essa rocha que ela está pisando, apenas. Olhando para esse chão que ela pisa, tão somente. Mas a partir do momento que essa criança levanta os olhos, ela vê esses pés vindo em direção a ela, ela entende que o problema dela tem solução. Ela entende que a luta dela tem prazo de validade. Ela entende que por mais que ela passe por percalços na vida dela, tudo isso é uma fase. Então, Deus, através da sua palavra, ele se revela como grandioso para nós. Mas o que acontece quando a gente não tem contato com a palavra de Deus? Quando a gente não lê a palavra de Deus, quando a gente não ora, e quando a gente se relaciona com pessoas pessimistas, a gente para de enxergar Deus como esse ser grande e poderoso e começa a se concentrar em nós, naquilo que a gente pode fazer. E quando a gente passa a se concentrar em nós e naquilo que nós podemos fazer, a gente se desespera, porque nós não podemos fazer muitas coisas. Nós não temos o potencial para mudar nossa própria história. Muitas vezes nós não temos o dinheiro necessário para realizar alguns sonhos da nossa vida. Mas nessa noite eu escolho entregar para o Senhor as minhas preocupações, as minhas limitações, os meus problemas, os meus dilemas, os meus complexos de inferioridade, os meus traumas familiares, as minhas preocupações que vão além, né, daquilo que eu possa resolver. Então, se é que eu posso deixar algo aqui para vocês, fiquem com essa imagem para vocês. Quando vocês forem orar, pense que é vocês diante desse Deus que é maior do que o que essa imagem está mostrando. Quando vocês estiverem na igreja adorando, pense que é como essa imagem, né? E essa pessoa adorando. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Então, o globo, o planeta Terra, deixa eu ver se eu achei a imagem aqui do planeta Terra, para compartilhar com vocês também. Deixa eu ver se eu achei aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Acho que esse aqui tá mais ou menos, né? Imagina que a Terra é o local onde o seu Deus descansa os pés dele, né? É uma linguagem figurada que o profeta Isaías ele utiliza, mas esse é o nosso Deus, né? Para a gente poder, para eu mesmo, estou aqui em Salvador, para eu ir para Santa Catarina, onde Radassa está, é no mínimo 5 horas de viagem de avião, no mínimo 5 horas de avião, e tem que fazer escala. Mas Deus, ele está em todos os lugares, ele é todo poderoso. Deus é aquele que tem a terra nas suas mãos. E a Bíblia diz que a terra é onde ele descansa os seus pés. É interessante que essa figura de estrada para os seus pés é uma figura que remete ao reinado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês também a imagem.
Pronto. Acho que essa imagem aqui dá para mostrar para vocês aqui. Pronto. É mais ou menos essa imagem aqui, ó, que o profeta ele queria usar quando ele falou que a terra é o estrado dos pés do Senhor. É Deus sentado no seu trono e a terra assim desse imóvelzinho aqui, ó, diante do Senhor. E é interessante que Deus, ele não fez apenas a terra. Ele fez a terra, ele fez as galáxias, né? Ele fez tudo aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente não pode ver. Ele fez os anjos, né, que posteriormente se transformaram em demônios. Ele fez tudo. E a terra que a gente habita, que a gente acha tão grande, esse imóvel aí para o Senhor. É uma estrada para os pés dele. Então percebam como Deus é grande. Então, como eu estava falando aqui com o inicialmente, da revista que chegou depois, eu estou com uma ideia, não sei se vai dar certo isso, vou estar orando sobre, para estar fazendo 10 segundas, um momento de estudo da palavra, para pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia, entender algumas coisas, para pessoas que têm dificuldade de estar pregando, para estar aprendendo os tipos de pregação, como pregar e tal. Né? Fazer a segunda-feira mais para o estudo bíblico, oração, aquela coisa bem gospel. E a quarta-feira abrir também uma live, mas essa live fazer mais um negócio mais evangelístico, mais light, mais para as pessoas que não são cristãs se conectarem, porque eu estava falando aqui que na igreja do pastor Josué não vai ter mais culto quarta-feira. As pessoas não estão indo para os cultos, então não vai ter mais culto lá quarta-feira. Então eu estou pensando na possibilidade de fazer lives quartas-feiras, porque eu não tenho uma programação quarta, dá para tá fazendo, né, live, e aí, se der tudo certo, vai ser bem.